De vez em quando, a ciência atinge um momento em que a antecipação supera a certeza, onde a pergunta se torna mais forte que a resposta, e onde toda a comunidade astronômica espera, prendendo a respiração, olhos fixos em um único conjunto de imagens. Hoje, 11 de novembro de 2025, estamos à beira de tal momento. A NASA deve finalmente liberar as imagens HiRISE de 3I Atlas, o visitante interestelar que está atualmente atravessando o sistema solar interno. E segundo Avi Loeb, uma das vozes mais respeitadas e controversas da astronomia, está finalmente acontecendo. Por mais de 43 dias, essas imagens permaneceram atrás de portas digitais fechadas. Não por cautela científica, não porque os pesquisadores precisassem de mais tempo para analisá-las, mas por atrasos burocráticos, paralisia administrativa, as engrenagens rangentes do procedimento governamental. E assim esperamos. Vimos o sol nascer e se pôr. Vimos telescópios da Europa e da China liberarem suas próprias imagens. Vimos a especulação se espalhar através do público, através das redações, através das salas de aula. E fizemos a mesma pergunta repetidas vezes. O que é 3I Atlas? É um cometa natural, uma relíquia fragmentada de uma estrela extinta há muito tempo? É uma sonda, uma mensageira de uma civilização que nunca encontramos? Ou é simplesmente um pedaço de detritos cósmicos se comportando de uma maneira que ainda não entendemos? A câmera HiRISE, o High Resolution Imaging Science Experiment, o sistema de imagens mais poderoso já colocado ao redor de outro planeta, pode finalmente nos dar respostas. Não porque nos mostrará uma nave espacial estilo hollywoodiano ou um núcleo cristalino brilhando no espaço, mas porque na ciência uma imagem vale 1000 hipóteses. Uma fotografia pode remodelar toda a narrativa de um objeto. Antes que essas imagens cheguem, deixem-me levá-los na jornada por trás delas. A física, a política, o mistério e o que Avi Loeb acredita que possamos ver quando a verdade for finalmente compartilhada com o mundo. Muitas pessoas perguntaram: por que os cientistas estão tão obcecados em obter essas imagens HiRISE? Que diferença faz uma fotografia quando já temos observações de telescópios terrestres, do Hubble, de outros instrumentos? A resposta reside na extraordinária clareza e perspectiva que a HiRISE fornece. HiRISE tem uma resolução 3 vezes mais nítida do que a que o Hubble forneceu quando fotografou pela primeira vez 3I Atlas em julho passado. Enquanto o Hubble nos deu um olhar curioso, quase espectral, a uma cauda apontando para o Sol, a geometria era ambígua. Estávamos olhando quase de lado, apenas 10 graus da direção do Sol. É como tentar julgar o tamanho de um arranha-céu enquanto você está parado diretamente embaixo dele. Você pode ver que está lá, pode ver que é alto, mas não pode obter medições precisas ou ver a estrutura completa. HiRISE muda tudo. Da órbita de Marte, captura uma vista lateral do objeto, desobstruída, limpa, livre do brilho solar ofuscante que complica as observações terrestres. Não resolverá o núcleo diretamente. O objeto ainda é pequeno demais para isso a 29 milhões de quilômetros de distância. Mas revelará informações cruciais. Se a cauda é real ou uma ilusão óptica criada pelo ângulo de visão. A direção e estrutura dos jatos emanando de Atlas. A verdadeira extensão de qualquer fragmentação. Quão bruscamente o brilho cai do pixel de pico, o que nos diz sobre a concentração de material. E mais importante, quão grande o núcleo deve ser para produzir o que observamos. Um único pixel brilhante pode dizer a diferença entre uma rocha de 500 metros de largura e um objeto fragmentado de 5 quilômetros de largura. E na ciência,
Tais diferenças são sísmicas. São a diferença entre uma classe de objeto e outra completamente diferente. Podemos aprender em uma tarde o que meses de especulação apenas cercaram. Perguntas que consumiram pesquisadores desde que Atlas apareceu pela primeira vez podem ser respondidas por alguns megabytes de dados. Agora, a pergunta que o público fez repetidamente com crescente frustração: por que a NASA reteve essas imagens por tanto tempo? A resposta, ironicamente, não tem nada a ver com ciência e tudo a ver com burocracia. Por 43 dias, o governo dos Estados Unidos operou sob uma resolução continuada, um congelamento orçamentário, um limbo burocrático que significava que o pipeline de liberação para dados high-rise estava preso na paralisia administrativa. Nenhuma conspiração, nenhum encobrimento, nenhuma análise secreta de descobertas chocantes, apenas as engrenagens rangentes do procedimento institucional. Mas deixem-me dizer algo claramente, e este é Avi Loeb falando através de anos de frustração com a forma como a ciência é às vezes conduzida. A ciência nunca deveria ser refém da burocracia. O universo não espera por calendários políticos. Cometas não pausam suas trajetórias porque um escritório está temporariamente sem pessoal. E visitantes interestelares, objetos que talvez não vejamos novamente em nossa vida, certamente não ajustam seu comportamento aos ciclos de papelada federal. 3. E Atlas estava a 29 milhões de quilômetros de Marte em 23 de outubro. O instrumento HiRISE estava acordado, pronto, gravando. As imagens foram capturadas. Os dados foram armazenados. Mas as imagens permaneceram invisíveis ao público, à comunidade científica mais ampla, a todos exceto a pequena equipe com acesso. Enquanto isso, a ESA liberou suas imagens. A Tianwen-1 da China liberou as suas. Observadores amadores postaram dados de rastreamento diários. Observatórios japoneses compartilharam curvas de cor e medições fotométricas. O único silêncio veio da NASA. Não silêncio científico, mas silêncio administrativo. E esse silêncio, em um momento de curiosidade global, ecoa mais alto do que qualquer dado. Revisitemos o que torna 3 e Atlas tão desconcertante, tão digno deste intenso escrutínio e antecipação. A cauda ante é talvez a anomalia visualmente mais impressionante. Cometas, tradicionalmente, produzem uma cauda que aponta para longe do Sol porque a pressão da radiação solar empurra poeira e gás para fora. É física básica. A luz carrega momento. Quando fótons do Sol atingem partículas de poeira, eles as empurram. Então, as caudas dos cometas se estendem atrás do cometa enquanto ele se move, sempre apontando para longe do Sol. Mas a imagem do Hubble de 21 de julho mostrou algo surpreendente, uma estrutura brilhante alongada apontando para o Sol. Isto é o oposto do que cometas empoeirados fazem. Agora, há explicações naturais. Sim, absolutamente. Geometria e ângulo de visão podem criar ilusões. Partículas de grãos pesados que caem de volta para o cometa em vez de serem empurradas para longe. Efeitos de perspectiva onde estamos olhando uma cauda curva de lado. Mas essas explicações dependem fortemente da perspectiva da Terra. HiRISE nos dá o primeiro ponto de observação geométrico verdadeiramente limpo, uma vista lateral da órbita de Marte. Se a cauda ante persiste deste ângulo, se ela se estende ou exibe curvatura estruturada que não pode ser explicada pela geometria de visão, então algo mais complexo está acontecendo do que a pressão de radiação solar padrão pode explicar. Pode ser distribuição incomum do tamanho de grãos de poeira. Podem ser interações da cauda iônica com o campo magnético solar.
Podem ser jatos impulsionados por sublimação que apontam para o Sol devido à rotação e forma do núcleo. Ou, e é aqui que as coisas ficam controversas, pode ser um mecanismo que se comporta como propulsão direcionada. Avi-Loeb é cauteloso aqui, e nós também deveríamos ser. Ele não está dizendo que é propulsão. Ele está dizendo que a forma e estrutura da cauda ante nos dirão quais modelos sobrevivem ao escrutínio, quais explicações permanecem plausíveis e quais devem ser descartadas. Ciência é menos sobre certeza e mais sobre eliminação. Quanto mais sabemos o que algo não é, mais perto chegamos do que é. Cada peça de evidência estreita o campo de possibilidades. Um dos principais enigmas neste momento é se 3 Atlas é um único objeto intacto ou uma coleção de fragmentos se comportando como um enxame. Quando Loeb analisou as taxas de perda de massa implícitas pelos jatos observados perto do periélio, os números foram impressionantes. Eles exigiam aproximadamente 5 bilhões de toneladas de material ejetado. 5 bilhões de toneladas. Para produzir essa quantidade de massa, através da sublimação, a área superficial do núcleo deve ser enorme, muito maior do que as estimativas iniciais sugeriam. Mas se o objeto C fragmentou em múltiplas peças, se a passagem pelo periélio o estressou até o ponto de ruptura e agora são vários corpos menores viajando juntos, então cada fragmento contribui com sua própria área superficial. Múltiplas superfícies, todas sublimando, todas produzindo jatos, todas contribuindo para a perda de massa observada. Nesse cenário, o total poderia atingir 5 bilhões de toneladas sem exigir peças individuais impossivelmente grandes. High-Rise pode revelar essa fragmentação. Subnúcleos fracos viajando ao lado do corpo principal. Regiões de brilho irregular, sugerindo concentrações discretas de material. Plumas de poeira separadas de diferentes fontes. Múltiplos objetos no mesmo caminho orbital. Uma nuvem de detritos em vez de um único visitante. E se isso acontecer, então, o objeto sobre o qual estivemos falando não é 3I Atlas singular. São os restos de 3I Atlas, um objeto interestelar dilacerado pelo estresse gravitacional do Sol e radiação intensa. Mas, se High-Rise não mostrar fragmentação, se os jatos parecerem coordenados em vez de aleatórios, se o brilho estiver concentrado em uma única fonte pontual, então devemos considerar a alternativa. Que os jatos observados funcionam mais como emissões controladas do que como ventilação caótica. Como Loeb disse em entrevistas de televisão, se os jatos são naturais, são os mais poderosos que já registramos de qualquer cometa. Se não são naturais, então se assemelham a um comportamento semelhante a motor. High-Rise é a chave para distinguir entre essas possibilidades. Há uma simetria poética no fato de que Marte, o primeiro planeta no qual os humanos esperam pisar, a próxima fronteira da exploração humana, agora se tornou nosso posto avançado para estudar visitantes de outras estrelas. High-Rise nos dá capacidades que simplesmente não temos da Terra. Um olhar lateral à cauda ante, jatos iluminados de diferentes ângulos revelando sua estrutura tridimensional. Amostragem de alta resolução de gradientes de brilho que nos dizem sobre a distribuição de material. Restrições no nível de pixel sobre o tamanho do núcleo. Visualização direta da estrutura da camada de poeira. Geometria não bloqueada pela posição orbital da Terra e interferência atmosférica. Pense nisso como uma investigação de cena de crime. Telescópios terrestres nos dão o testemunho de testemunhas, pessoas que viram algo acontecer, mas de longe ou em um ângulo. Hubble nos dá a filmagem de segurança embaçada, útil, mas não definitiva. Tianwen-1 nos dá um ângulo lateral parcial, melhor, mas ainda limitado.
Mas High-Rise nos dá a evidência forense. As fotografias claras, as medições detalhadas, os dados que podem responder definitivamente perguntas em vez de apenas alimentar mais especulação. Se 3R Atlas é um corpo, High-Rise mostrará uniformidade. Um único núcleo brilhante, uma estrutura coerente, jatos emanando de uma fonte central. C são muitos corpos. High-Rise mostrará complexidade. Múltiplos pontos brilhantes, distribuição irregular, aparência fragmentada. O universo se revela através da geometria. Mude seu ângulo de observação e a verdade entra em foco. Características que eram ambíguas ou ocultas de uma perspectiva tornam-se claras de outra. Perto do final de seu artigo no Medium, Loeb mencionou outro objeto, o cometa Bernardinelli-Bernstein, designado C2014-UN271, apelidado de BB. Por que mencionar este cometa agora quando estamos focados em Atlas? Porque o contexto importa. 3I Atlas é incomum, sim, possivelmente até sem precedentes em algumas de suas características, mas BB fornece uma comparação crucial. BB é colossal, 100 km de largura, 10.000 vezes mais massivo que 3U Atlas, viajando de 40.000 unidades astronômicas da distante nuvem de Oort que circunda nosso sistema solar. Uma relíquia do nascimento do sistema solar 4 bilhões e meio de anos atrás. Ao contrário de 3I Atlas, BB é previsível, de movimento lento e quimicamente típico. Dióxido de carbono, amônia, monóxido de carbono, sublimando de sua superfície mesmo a 25 UA do Sol, exatamente como os modelos prevêem. Se 3UI Atlas se comporta como um valor atípico, desafiando expectativas, BB se comporta exatamente como um gigante da nuvem de Oort deveria se comportar. O contraste é importante e esclarecedor. Mostra que nossos modelos funcionam, que entendemos o comportamento cometário, exceto quando não entendemos. 3I Atlas cai naquela rara categoria onde a física resiste à simplificação, onde modelos padrão não se encaixam perfeitamente, onde precisamos de mais dados para entender o que é diferente e por quê. BB nos ensina a linha de base, o comportamento esperado. 3I Atlas nos mostra a anomalia. E a ciência avança na lacuna entre os dois, no espaço entre o que esperamos e o que observamos. É aí que a descoberta acontece. É aí que nossa compreensão se aprofunda e se expande. Uma das declarações mais importantes no artigo de Loeb, e uma que vai além apenas de 3I Atlas para falar sobre como a ciência deveria funcionar, é esta. A verdade sobre a natureza de 3I Atlas será revelada por dados compartilhados publicamente e não por qualquer narrativa de guardiões. Isto não é sobre crentes versus céticos, não sobre conspiração versus transparência, não sobre alienígenas versus cometas. É sobre a regra central da ciência. A evidência fala mais alto que a narrativa. Quando as imagens High-Rise chegarem, elas colocarão fim a meses de especulação. Não completamente, dados nunca acabam com a curiosidade, mas significativamente. Finalmente, conheceremos fatos concretos. O núcleo é grande ou pequeno? A cauda anti é real ou ilusão geométrica? Os jatos são caóticos ou estruturados? 3I Atlas se fragmentou ou sobreviveu intacto ao periélio? Comportamento é consistente com desgaseificação natural ou sugere propulsão? Não há razão para sigilo. Há toda razão para abertura. Quando o universo lhe entrega um enigma, você não esconde as peças. Você as coloca sobre a mesa para todos verem. Você convida ao escrutínio, à análise, a interpretações alternativas. Você deixa o método científico funcionar como foi projetado para funcionar, com dados abertos, revisão por pares, hipóteses concorrentes,
testadas contra evidências. Se as fontes estão corretas e Loeb parece confiante de que estão, as imagens serão liberadas dentro de dias de 14 de novembro. Quando chegarem, astrônomos ao redor do mundo se lançarão sobre os pixels como detetives sobre uma nova pista. Cada perfil de brilho será graficado, cada ângulo de cauda medido precisamente, cada jato rastreado até sua aparente fonte, cada potencial fragmento contado e caracterizado, cada anomalia catalogada e analisada. O que aprendermos na próxima semana pode definir o resto da história de 3i Atlas. Pode responder perguntas que consumiram a comunidade astronômica por meses. Até então, observamos. Esperamos. Permitimos-nos ser curiosos, porque a curiosidade é o motor mais antigo da humanidade. Muito antes de foguetes ou rovers, muito antes de telescópios ou estações espaciais, nossos ancestrais tinham outra forma de propulsão. A coragem de olhar para cima e se perguntar. O impulso de entender nosso lugar no cosmos. A recusa de aceitar ignorância quando o conhecimento pode ser alcançável. 3i Atlas não é uma ameaça. Deixem-me ser claro sobre isso. Não está em rota de colisão com a Terra. Não está exibindo comportamento hostil. Não é perigoso em nenhum sentido convencional. O que é uma oportunidade. Uma oportunidade para aprender, para questionar, para ser humilhado pela vastidão e estranheza do universo. E talvez, apenas talvez, para dar um pequeno passo em direção a responder a pergunta mais antiga de todas. Estamos sozinhos? Existem outras inteligências neste vasto cosmos. Elas alcançaram tecnologia, construíram sondas, enviaram emissários para explorar como sonhamos fazer. Quando as imagens high-res finalmente aparecerem em servidores públicos, milhões de olhos as verão. Alguns procurando beleza, a maravilha estética de um visitante cósmico capturado em detalhes sem precedentes. Alguns procurando perigo por qualquer coisa que possa ameaçar ou preocupar. Alguns procurando respostas para a resolução de perguntas que os assombraram. Alguns procurando novas perguntas, enigmas para explorar e mistérios para desvendar. Mas seja o que mostrarem, lembrem-se desta verdade fundamental. O universo não é obrigado a fazer sentido para nós. Não é obrigado a se encaixar em nossas expectativas ou confirmar nossas teorias. Ele existe como é, seguindo leis físicas que ainda estamos aprendendo a entender. No entanto, faz sentido, peça por peça, pixel por pixel, quando prestamos atenção. Quando observamos cuidadosamente, medimos precisamente, pensamos criticamente. Quando seguimos evidências em vez de preferências. Não tememos o desconhecido. Isso não é o que somos como cientistas, como exploradores, como humanos. Nós o investigamos. Lançamos luz em cantos escuros. Fazemos perguntas sobre coisas que parecem estranhas ou sem precedentes. Construímos instrumentos que podem ver mais longe, medir melhor, revelar mais. Esse é o espírito da ciência. Esse é o coração da descoberta. E é por isso que hoje, este momento, importa tão profundamente. Porque em breve, talvez dentro de horas ou dias, uma única imagem tirada por uma câmera orbitando um planeta no qual ainda não pisamos pode nos mostrar o primeiro vislumbre claro de um visitante de outra estrela. A visão mais clara que já tivemos de um objeto que veio de além de nosso sistema solar, que viajou através do espaço interestelar, que entrou em nossa vizinhança cósmica carregando informações sobre suas origens em sua própria estrutura e comportamento. E quando essa imagem chegar, quando a NASA finalmente liberar o que tem retido, quando as barreiras burocráticas caírem e os dados se tornarem públicos, estaremos prontos. A comunidade astronômica está preparada para analisar, para medir, para testar
hipóteses contra evidências. O público está preparado para testemunhar, para se maravilhar, para se envolver com uma das grandes perguntas de nosso tempo. E a humanidade como um todo está dando mais um passo em nossa longa jornada de exploração e compreensão cósmica. A ViloWeb diz que está finalmente acontecendo. A espera está quase acabando. As imagens estão chegando. E seja o que mostrarem, seja que confirmem 3I Atlas como um cometa incomum, mas natural, ou revelem algo mais extraordinário, estamos prontos para aprender. Permaneçam curiosos, permaneçam críticos, permaneçam abertos a evidências para onde quer que levem, porque é assim que entendemos o universo. É assim que crescemos como civilização. E é assim que honramos o presente profundo de visitantes cósmicos que nos permitem estudar o que está além de nosso próprio quintal estelar. As imagens high-rise estão chegando. 43 dias de espera, de especulação, de frustração com atraso burocrático estão prestes a terminar. E o próximo capítulo da história de 3 e o Atlas está prestes a ser escrito. Não por guardiões ou narradores, mas por dados, por evidências, pelo próprio universo revelando seus segredos àqueles pacientes e cuidadosos o suficiente para observar. Deixem-me expandir sobre o que torna este momento tão crítico, porque essas imagens específicas importam muito mais do que as observações que já temos. A geometria de observação é tudo em astronomia. Quando Hubble observou Atlas em julho, a posição da Terra em relação ao cometa e ao Sol criou condições de visualização desafiadoras. Estávamos olhando quase diretamente ao longo da linha Sol-cometa, apenas 10 graus de desvio. Esta é a pior geometria possível para entender estrutura tridimensional. Imaginem tentar entender a forma de um edifício olhando para ele do nível do chão, de diretamente na frente. Você vê uma fachada plana. Você não pode dizer quão profundo o edifício é, se tem alas se estendendo para trás, se sua estrutura é simples ou complexa. Você precisa vê-lo de lado, de cima, de múltiplos ângulos para entender sua verdadeira forma. É isso que high-rise fornece para Atlas. Um ponto de observação completamente diferente que revela estrutura invisível da Terra. A observação da cauda ante é o exemplo perfeito. Da perspectiva da Terra, vimos o que parecia ser material apontando para o Sol. Mas estava realmente apontando para o Sol? Ou estávamos vendo uma cauda curva de lado, uma estrutura tridimensional que apenas parecia apontar para o Sol de nosso ângulo de visão específico? High-rise da órbita de Marte fornece a vista perpendicular que pode definitivamente responder essa pergunta. Se a cauda ante é real, se material está genuinamente se movendo em direção ao Sol, será óbvio da perspectiva de Marte. Se é uma ilusão criada pela geometria, isso será igualmente óbvio. O enigma de perda de massa que Loeb destaca é particularmente importante para entender o que Atlas é e como funciona. 5 bilhões de toneladas de material ejetado durante a passagem pelo periélio é um número enorme. Para colocar em perspectiva, isso é aproximadamente a massa de uma pequena montanha na Terra, exceto que esta montanha foi vaporizada e soprada para o espaço em questão de semanas. A física de como isso acontece restringe o que Atlas pode ser. Se Atlas é um único núcleo sólido, para sublimar 5 bilhões de toneladas de sua superfície, requer área superficial enorme exposta ao Sol. O núcleo precisaria ter vários quilômetros de largura, potencialmente 5 ou mais quilômetros de diâmetro. Mas observações de radar e medições de brilho sugerem algo menor, talvez apenas centenas de metros. Esta discrepância é o coração do enigma. Ou nossos cálculos de perda de massa estão errados, nossas estimativas de tamanho estão erradas,
Ou Atlas não é um único objeto. Fragmentação resolve isso elegantemente. Se Atlas se partiu em múltiplas peças, cada uma tem área superficial exposta à luz solar. 10 fragmentos, cada um de 500 metros de largura, tem muito mais área superficial total do que um fragmento de 1.500 metros de largura. Mais área superficial significa mais sublimação, mais perda de massa, sem exigir peças individuais impossivelmente grandes. HiRISE pode detectar fragmentos separados por apenas algumas centenas de metros à distância em que observou Atlas. Se a hipótese de fragmentação está correta, HiRISE mostrará isso diretamente. Mas aqui é onde fica realmente interessante. Se HiRISE não mostrar fragmentação, se Atlas aparecer como uma única fonte concentrada, então temos um problema. Um bom problema, o tipo que impulsiona a ciência para frente, mas um problema de qualquer forma. Como um núcleo relativamente pequeno produz desgaseificação tão massiva? Explicações naturais tornam-se tensas. Você precisa de composição incomum, gelos incomumente voláteis que sublimam muito mais facilmente do que o gelo de água e dióxido de carbono congelado que esperamos. Ou você precisa de mecanismos de aquecimento subsuperficial, fontes de energia internas que podem impulsionar a sublimação além do que o aquecimento solar sozinho fornece. Ou, e é aqui que os comentários de Loeb sobre propulsão se tornam relevantes, você precisa de sistemas ativos, jatos que não são sublimação passiva, mas emissão direcionada. Propulsores que expelem material de maneiras controladas para produzir os efeitos observados. Esta é a hipótese que faz muitos astrônomos se sentirem desconfortáveis, mas é uma que se encaixa nas observações se explicações naturais falham. A comparação com Bernardinelli e Bernstein é instrutiva precisamente porque bebê é tão normal. É gigante, sim, entre os maiores cometas já descobertos, mas se comporta exatamente como nossos modelos prevêem. As taxas de sublimação correspondem às expectativas. A composição é típica. A órbita é explicada perfeitamente pela dinâmica gravitacional. Bebê confirma que entendemos cometas, que nossa física funciona, que podemos prever e explicar comportamento cometário quando temos dados suficientes. E isso torna as anomalias de Atlas mais significativas, não menos. Não estamos lidando com uma falha geral da ciência cometária. Estamos lidando com um objeto específico que não se encaixa nos padrões. E na ciência, os objetos que não se encaixam são frequentemente os mais interessantes, aqueles que nos ensinam algo novo, que nos forçam a expandir ou revisar nossa compreensão. O atraso burocrático na liberação das imagens HiRISE, embora frustrante, também destaca algo importante sobre como a ciência deveria funcionar versus como realmente funciona às vezes. Em princípio, dados científicos deveriam ser liberados rápida e abertamente. O método científico depende de transparência, de múltiplos pesquisadores sendo capazes de examinar as mesmas evidências e chegar a conclusões independentes. Quando dados são retidos, quando guardiões controlam o acesso, o processo é corrompido. Agora, há razões legítimas para algum atraso. Imagens precisam ser calibradas, processadas, verificadas. Pesquisadores que projetaram observações às vezes têm a primeira chance de análise, uma recompensa razoável pelo esforço de planejar e executar as observações. Mas 43 dias é excessivo, especialmente para um objeto de tal interesse público e significado científico. Especialmente quando o atraso é puramente administrativo, não científico. Ou fato de que outras agências espaciais, a ESA e a China, liberaram suas imagens prontamente torna o atraso da NASA mais gritante.
sugere problemas não com a ciência, mas com a burocracia, com processos que são otimizados para operações normais, mas falham durante paralisações governamentais ou interrupções administrativas. Este é um problema sistêmico que precisa ser abordado. A ciência não deveria ser refém de ciclos de orçamento político. Quando as imagens chegarem, a análise será rápida e intensa. Equipes ao redor do mundo têm se preparado para este momento. Elas têm software pronto para processar as imagens, para extrair medições, para testar hipóteses. Dentro de horas da liberação, análises preliminares começarão a aparecer. Dentro de dias, artigos detalhados serão submetidos a periódicos. A comunidade científica convergirá rapidamente em interpretações que se encaixam nos dados. Mas aqui está o que também é importante. As imagens serão públicas. Qualquer um com acesso à internet será capaz de baixá-las, examiná-las, formar suas próprias opiniões. Astrônomos amadores, cientistas cidadãos, estudantes, jornalistas, o público em geral, todos terão acesso às mesmas evidências que astrônomos profissionais têm. Esta democratização de dados é uma das grandes conquistas da astronomia moderna. Agências espaciais, financiadas com dinheiro público, liberando dados ao público. As perguntas que as imagens responderão são concretas e específicas. O núcleo é visível como uma única fonte pontual ou múltiplas fontes. Qual é a estrutura da cauda ante da perspectiva de Marte? Os jatos mostram padrões organizados ou distribuição aleatória? Há evidência de fragmentação, detritos ou complexidade estrutural? Quão concentrado é o brilho e o que isso nos diz sobre o tamanho da região emissora? Estas não são perguntas filosóficas ou debates abstratos. São perguntas empíricas que imagens podem definitivamente responder. E essas respostas restringirão teorias, eliminarão hipóteses que não se encaixam, estreitarão o alcance de explicações viáveis para o que Atlas é e como se comporta. O tom emocional do artigo de Loeb, a frustração com o atraso, a insistência em transparência, o apelo à abertura e compartilhamento de dados reflete algo mais profundo do que apenas este caso específico. Reflete uma visão de como a ciência deveria funcionar, não controlada por guardiões, não atrasada pela burocracia, não limitada àqueles com acesso privilegiado, mas aberta, transparente, impulsionada por evidências que qualquer um pode examinar e avaliar. Esta visão é idealista, sim. A realidade de como a ciência funciona é mais bagunçada, mais complicada, cheia de compromissos e restrições. Mas ideais importam. Eles nos dão algo para nos esforçarmos, padrões para nos medirmos. E neste caso, o ideal de dados abertos e compartilhamento rápido serve não apenas princípios abstratos, mas objetivos práticos. Melhor ciência, progresso mais rápido, engajamento mais amplo, confiança pública no processo. 3I Atlas capturou a imaginação global de uma forma que poucos objetos astronômicos fazem. Parte disso é o momento, aparecendo quando o interesse público em espaço e possibilidade de vida extraterrestre é alto. Parte é o mistério genuíno, as características que não se encaixam perfeitamente nas explicações padrão. Parte é a tendência humana de se perguntar, de especular, de esperar por algo extraordinário além de nossa experiência ordinária. As imagens high-rise não terminarão completamente a especulação. Mesmo com melhores dados, algumas perguntas permanecerão. Mesmo com imagens mais claras, alguma ambiguidade persistirá. Essa é a natureza de fazer ciência na fronteira do conhecimento. Mas as imagens avançarão significativamente a compreensão. Elas substituirão especulação por dados, suposições por medições, narrativa por evidências. E isso é, em última análise, sobre o que este momento é.
Não confirmar a teoria preferida de alguém. Não provar que céticos estão errados ou que crentes estão certos, mas avançar o conhecimento humano sobre um objeto de além de nosso sistema solar, aprender o que pudermos deste visitante cósmico enquanto temos a oportunidade de observá-lo. A coragem de olhar para cima e se perguntar que Loeb menciona, esse antigo impulso humano impulsionou tanto de nosso progresso. Dos primeiros humanos rastreando estrelas para navegar e marcar estações, a antigos astrônomos mapeando planetas e prevendo eclipses, a Galileu apontando seu telescópio para as luas de Júpiter, a Hubble revelando a expansão do universo, as sondas Viking tocando Marte, as sondas Voyager entrando no espaço interestelar, cada passo impulsionado pela curiosidade, pelo desejo de saber, de entender, de ver o que há lá fora. 3. Ito Atlas é o último capítulo nesta história antiga. Um objeto de outro sistema estelar, carregando em sua estrutura e comportamento informações sobre suas origens, apresentando-nos enigmas para resolver e mistérios para desvendar. As imagens high-rise, quando chegarem, serão nossa visão mais clara ainda deste visitante interestelar. Não a palavra final, a ciência nunca dá palavras finais, mas um passo importante adiante na compreensão. A Villoob diz que está finalmente acontecendo. A espera está terminando, as barreiras burocráticas estão caindo, as imagens estão chegando. E quando chegarem, quando esses pixels finalmente se tornarem públicos, veremos o que Marte viu. Teremos a perspectiva geométrica que a Terra não pôde fornecer. Teremos a resolução que observações anteriores não puderam alcançar. E teremos respostas reais impulsionadas por dados, a perguntas que consumiram a comunidade astronômica por meses. Permaneçam curiosos, permaneçam críticos, permaneçam prontos para seguir evidências para onde quer que levem. As imagens high-rise de 3I Atlas estão prestes a chegar. E seja o que mostrarem, estamos prestes a aprender algo profundo sobre nossa vizinhança cósmica e os visitantes que passam por ela.